Pessoal, tudo bem? Estou de volta nessa terça-feira e toda terça, você sabe, é dia de projeto, trabalho e debate. Eu estou aqui com a minha matilha, aqui tentando aproveitar para trabalhar e para brincar ao mesmo tempo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. O curioso caso Raíssa, trabalho, esporte ou lazer. O que falar sobre esta atividade de menores de idade nos Jogos Olímpicos? É trabalho? É esporte? É lazer? A resposta você vai ver no perfil da professora Ana Silvia Coelho. E aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Este projeto maravilhoso que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com Danilo Gaspar. E você sabe, toda terça é dia de Projeto Trabalho e Debate. Né, Carlos? Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, dia de uma nova rodada do Projeto Trabalho em Debate, e quem responde a pergunta dessa semana sou eu. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ana Silvia Pinto Coelho, eu sou advogada trabalhista, professora e mestre em Direito do Trabalho e tenho a honra de integrar esse brilhante projeto coordenado por ninguém menos que Rodolfo Pamplona Filho e Danilo Gaspar. A pergunta que eu vou responder essa semana, ela tem tudo a ver com as Olimpíadas. As Olimpíadas, as recentes conquistas alcançadas por nosso país em termos de medalhas olímpicas, e me refiro aqui especialmente e especificamente à medalha de prata conquistada pela skatista Raíssa Leal, também conhecida de forma carinhosa como a fadinha do skate. Mas afinal, o que Olimpíadas tem a ver com direito do trabalho? E aí eu respondo a vocês, tudo a ver. Vocês também devem ter acompanhado as declarações polêmicas de um deputado em suas redes sociais, dizendo o seguinte: se uma adolescente, e aí a Raíssa, é importante dizer, ela tem 13 anos, pela lei considerada como adolescente, se uma adolescente pode trazer para o nosso país uma medalha de prata, por que crianças e adolescentes não podem trabalhar? E aí ele clama por uma alteração e modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que seja suprimida a palavra proibição de qualquer trabalho para que crianças e adolescentes possam trabalhar. E aí, antes até de qualquer explanação, é importante que a gente tenha ciência de que o trabalho infantil, e que trabalho que é esse? É aquele exercido pelo menor, ou melhor, exercido por aquele que por lei não tem idade para trabalhar. Ele representa uma violação aos direitos humanos, uma negação do trabalho decente, e ele traz diversos impactos psicológicos e prejudiciais ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, uma vez que os priva da educação e do lazer, e ainda representa uma acentuação da desigualdade social e econômica, uma vez que a gente encontra o trabalho infantil em famílias de baixa renda, e aí a gente tem uma acentuação ainda maior que representa, uma desigualdade social e econômica. Feita essa explanação, a Constituição da República, a nossa Constituição da República, diz lá em seu artigo 7º, inciso 33, é proibido qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, o que significa que, abaixo dos 14 anos, o menor não pode trabalhar. No mesmo sentido, são os artigos 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho, que se limitam a replicar a disposição constitucional e não poderia ser diferente sob pena da legislação ordinária ser declarada inconstitucional, uma vez que a gente tem uma proibição elencada, ao patamar constitucional em razão da importância do desenvolvimento do menor, do seu desenvolvimento saudável e da importância de se coibir o trabalho infantil. E aí vocês devem estar se perguntando, enquanto eu digo isso, mas por que então que a gente tem atores mirins e menores, crianças e adolescentes, trabalhando em novelas, teatros ou outros espetáculos? A resposta é a seguinte: a Convenção 138 da OIT, e aí digamos que de maneira excepcional, permite o trabalho do menor, da criança e do adolescente, desde que seja um trabalho artístico que não prejudique a sua formação, com autorização judicial individual, cumpridas uma série de exigências, dentre elas
o não prejuízo, né, o desenvolvimento moral da criança, a matrícula e frequência da criança à escola, né, ao acesso à educação, os horários compatíveis com essa educação ou com o desenvolvimento ou acesso à escola, para que ela tenha tempo para o lazer, que seja acompanhado do seu responsável legal, dentre outras condições. Ou seja, quando esse trabalho tiver esse caráter artístico, em razão da necessidade de liberdade artística, o menor pode trabalhar desde que cumpridas as exigências legais e seja precedido de autorização judicial. Então, a pergunta que eu vou responder é a seguinte: o caso Raíssa Leal. A Raíssa trabalha, desenvolve uma atividade esportiva ou é mero lazer? E a resposta a essa pergunta e as manifestações, né, em torno dela que representaram, né, por meio da fala do deputado, dentre outras manifestações que dela decorreram, representam uma ignorância a outra legislação, uma lei que atualmente está em vigor, que é a denominada famosa, né, Lei Pelé, Lei 9.615 de 98, modificada em 2011, que estabelece 4 modalidades desportivas. E, para o que ora nos interessa, em razão do nosso recorte, estabelece que o desporto de rendimento é caracterizado, né, é regido segundo as normas da Lei Pelé e as regras de prática desportiva, com a finalidade, com o objetivo de alcançar, de obter resultados e integrar pessoas e comunidades de um país às de outro país, de uma nação. Então, o que a gente percebe é que a modalidade desportiva, o desporto de rendimento, a legislação ainda estabelece, né, que ele pode ser dividido entre o desporto de rendimento profissional e o não profissional. O profissional, ele é caracterizado por uma remuneração que advém da pactuação de um contrato de trabalho formal entre o atleta e a entidade desportiva. Já o desporto de rendimento não profissional, ele é caracterizado pela prática da atividade, pela liberdade na prática da atividade, sem a pactuação de um contrato formal de trabalho e uma remuneração, mas que pode ser acompanhado de incentivos materiais e de patrocínio. O que vocês vão perceber? Que pela legislação Pelé, o que a Raíssa faz, na verdade, não é trabalho. A Raíssa não trabalha, ela não tem um contrato formal de trabalho, do qual advém uma remuneração com uma entidade desportiva, mas, na verdade, ela pratica um esporte com liberdade, e isso ficou muito claro na forma como ela exerce a sua atividade, na forma como ela desempenhou e na alegria que ela transmitiu para aqueles que assistiam. Mas dizer que a Raíssa desenvolve uma atividade desportiva de modo não profissional não significa dizer que não podemos ter nenhum impacto em seu desenvolvimento. Então, termino essa pergunta com uma resposta. A Raíssa não trabalha, mas diante dos recentes acontecimentos, e aí me refiro à manifestação de Simone Biles, sobre as consequências psicológicas e os impactos da prática da atividade desportiva de rendimento em sua saúde mental, acompanhadas também das manifestações do nadador Michael Phelps recentemente em uma rede de televisão norte-americana, trazendo os impactos deletérios dessa competição e da prática desportiva de rendimento em sua saúde. Termino a resposta à minha pergunta com uma indagação/reflexão para vocês. Será que a prática de uma atividade desportiva de rendimento não pode trazer algum tipo de impacto à saúde mental dos nossos jovens? Não deveria a sociedade ter um olhar especial sobre essas modalidades desportivas, estabelecendo algumas condições, dentre elas o acompanhamento psicológico do menor, da criança ou do adolescente no momento da sua prática e em qualquer outra atividade que decorre do desporto de rendimento? Fica a reflexão para vocês, espero que tenham gostado da resposta a essa pergunta e eu espero vocês terça-feira que vem com uma nova pergunta aqui no Projeto Trabalho em Debate.